Eu cheguei à conclusão de que está praticamente impossível conversar sobre qualquer assunto no Brasil. Eu já havia dito sobre o vídeo falando da polêmica do Santander e agora aconteceu mais ou menos a mesma coisa de novo. Naquela polêmica, eu, entre aspas, fiquei do lado do Santander, porque foi uma histeria realmente desnecessária. As obras já existiam há muitos anos e as pessoas ficaram revoltadas porque são putinhas pagas do MBL. O MBL apontou o dedo, mandou se revoltarem e todo mundo se revoltou. Dessa vez, o novo alvo do MBL é essa mostra em que um homem nu, no MAN, no Museu de Arte Moderna, foi filmado com crianças tocando ele, interagindo com ele, certo? Eu não quero entrar no mérito do que é ou não arte, porque não importa. Os argumentos que eu usar aqui, se você falar que não é, você vai teimar, não importa o argumento que eu use. E se você falar que é, e eu falar outro argumento apresentando outro lado, não importa, você vai continuar com sua opinião. Eu não vou mudar. O ponto que eu quero dizer é, isso é uma coisa que eu vejo que é muito perigosa. Quando um grupo pequeno ou um líder manda odiar alguma coisa, odiar algo, isso é uma coisa muito perigosa. Você pintar demônio no outro é uma coisa muito preocupante. Para quem já leu ou assistiu 1984, George Orwell, tem uma parte que mostra bem como que eles mantêm as pessoas sem se revoltar com o governo vigente. Eles criam a imagem de um inimigo e eles permitem que as pessoas descarreguem suas frustrações contra aquele inimigo projetado, certo? Eu não estou dizendo que a pessoa que fez a amostra, que planejou, que autorizou tudo estão certos. O que eu estou dizendo é que as pessoas precisam ter um pouco mais de malemolência ao interpretar as coisas. Como assim malemolência? Vou explicar. O artista, ele vive de polêmica. Como que eu posso explicar? Se uma pessoa não faz música, não escreve, não cria alguma coisa, digamos assim, palpável, uma coisa que você vê, uma coisa que você ouve, ou uma coisa que ingere também, gastronomia pode ser considerada arte. Então o que sobra são esses artistas performáticos. Todo tipo de arte performática é para gerar bafafá, para gerar notícia. E, inclusive, o vídeo que mostrava a menina, eu vi em algumas reportagens que ela era filha de uma mulher que é conhecida do cara. Então, a menina tocar esse cara, provavelmente foi algo planejado pela própria mãe da menina e o cara juntos. Foi planejado para gerar polêmica. E todo mundo caiu feito um patinho. Eu fico muito chateado. Não é chateado a palavra. Eu fico triste mesmo. De ver que as pessoas não conseguem mais conversar sobre as coisas. Tá todo mundo muito exaltado. Se eu falando alguma coisa aqui e você chegar discordando de mim de boa, você pode falar o que for. Só não seja um cuzão. Mesmo que eu esteja escarnecendo de alguém que você idolatra, né, o pessoal que vem me xingar no vídeo do Olavo. Você não precisa, como que eu posso dizer, me xingar por isso. Se eu critico alguém que você gosta, eu não tenho nada contra você. Eu tô falando dele, eu não estou falando de você. Se eu critico o Olavo de Carvalho, eu não estou criticando quem segue ele. Não, eu tô assim porque quem segue ele é muito burro. Se eu criticar o Lula, eu tô criticando quem segue ele também, porque é muito inocente acreditar na inocência dele. Mas deu pra entender a questão? Eu posso ter criticado uma coisa que é sua, mas eu não estou necessariamente criticando você como pessoa. O que eu critico é uma decisão que a pessoa tomou e ignorar fatos, que é o que geralmente acontece. Se a pessoa é um embuste, se a pessoa é uma farsa, e você ignora as evidências disso e continua seguindo a pessoa,
O problema é você. A partir do momento que os fatos são mostrados e você continua teimando simplesmente por uma posição ideológica, desculpa, mas você está errado. O que eu venho percebendo ultimamente é que existem dois grandes grupos de pessoas que fazem barulho na internet. A maior parte do brasileiro, eu quero acreditar, ainda está nesse meio que não fala nada, que não se envolve em polêmica. Eu ainda quero acreditar nisso. Mas atualmente existem basicamente dois tipos de pessoas. Eu vou chamar de... Existem os cor-de-rosa e existem os verdes. Os cor-de-rosa têm todos um discurso parecido. E como eles pensam, o lugar que eu estou são de pessoas que pensam comigo, então eu não preciso mais refletir sobre nada. Se alguma outra pessoa do meu grupo apontou o dedo e falou que aquilo é capeta, aquilo é capeta então e acabou. Se as pessoas do outro grupo, que cor que eu falei? Cor de rosa e verde? Tá. Se as pessoas do grupo verde pensam da mesma forma, então qualquer um ali que apontar e falar aquele ali é o cara errado, os outros não vão pensar, eles vão seguir aquela massa. Eu falei sobre isso já. Isso é natural do ser humano, isso é psicológico, é instintivo. O ser humano é um ser grupal. A gente é primata, que nasceu com um pouco menos de pelo. Só tentem não cair em joguinhos criados para gerar polêmica. Porque assim, o brasileiro está ficando muito previsível e já tem pessoas se aproveitando disso. Como eu quero dizer se aproveitando? Esse artista gerou uma comoção e um ódio enorme contra ele. Ele está com a vida ganha pro outro lado, que está defendendo sem nem pensar sobre o que ele fez. Deu para entender? Isso acontece em todo lugar. Em todo lugar. O bandido de um é o herói do outro. O vilão de um lado é o mito do outro. Quando tem dois grupos, quando tem uma dicotomia formada... Dicotomia? Isso. Quando tem uma dicotomia formada entre dois grupos, a maioria não pensa em nenhum dos dois. Mesmo que você ache que você pense. Eu também. Eu tento ao máximo não me enquadrar em grupo ou outro, coisa assim. Mas tem horas que eu acabo meio que simplesmente concordando com o grupo só pra economizar pensamento. Isso é um processo que a gente chega a não ter muito controle disso. Só que a gente tendo consciência dele, a gente tem que tentar ultrapassar isso, transcender isso. Quando eu tenho dois grupos formados, o que acontece? Eu tenho este grupo. Neste grupo, uma pessoa defendeu tal coisa, uma coisa X. Vamos dizer que essa pessoa está defendendo a queda do capitalismo. No outro grupo, eles nem refletem direito sobre aquela proposta e eles pensam, se o outro grupo está defendendo a queda do capitalismo, eu tenho que abraçar o capitalismo. Não, gente, não é assim que funciona, não é assim que funciona. Vocês estão se deixando pautar pelo que o inimigo diz. E nem é inimigo, são todas pessoas. A gente tá no mesmo barco que tá afundando. O problema do Brasil não é a esquerda. O problema do Brasil não é a direita. O problema do Brasil é ter uma das maiores cargas tributárias do mundo e a gente quase não tem de volta nada dela. A gente costuma admirar outros países, geralmente são os países nórdicos e também tem o Canadá, que são, pelo menos que eu acho, os países com uma qualidade de vida e igualdade supremas, assim. Eles são países com livre mercado, eles têm uma taxa de imposto alta, é verdade, só que isso é revertido para a população vê isso de volta. A gente tem praticamente a mesma carga de impostos e a gente não tem isso de volta. O Brasil era para ter a mesma qualidade que esses países. O Brasil é um país rico, não é um país pobre. Só que esse dinheiro não volta para o nosso bolso de imposto. Esse dinheiro, no meio do processo, vai devagarzinho. Ih, sumiu um pouquinho aqui. Ih, sumiu um pouquinho aqui. Ih, sumiu um pouquinho aqui. Então assim, gente, tenta não ficar se distraindo com esse tipo de coisa. Beleza, a mãe da menina estava errada em fazer a filha encostar num cara pelado? Abre um processo no conselho tutelar e ela que se vira com a justiça. Não fica dando audiência, não fica batendo palma pra macaco, gente. Tudo isso é o que eles querem. Lembre-se, engajamento
negativo é engajamento. É um nome que está sendo criado ali. E teve uma amiga também que falou, nossa gente, mas isso é engajamento negativo, ele nunca vai conseguir fazer uma amostra em lugar nenhum mais. Isso não faz sentido. Funciona assim, igual eu falei. Se um grupo ataca, o outro acolhe. Enquanto este aqui, os azuizinhos, estão xingando pra caramba o cara, esse lado aqui está acolhendo ele simplesmente porque o outro odeia. Se pararem pra pensar, provavelmente até vão concordar com o outro, de que o cara não deveria ter feito aquela amostra. Só que ele simplesmente vai obrigar o cara por isso. Então, ele pode não fazer mais nenhuma amostra no MAN, mas algum lugar que tem alguma casa que simpatiza com este lado da ideologia brasileira, vai acolher ele, vai permitir que ele se mostre. E o cara, ele vai ficar mais conceituado agora. É igual eu falo. Isso acontece em vários exemplos. Por exemplo, a população em si, no geral, odeia bandido, certo? Só que eles entram em alguns dilemas. Se eu pego a porcaria de uma arma, vou lá e mato um ladrão, eu sou um bandido agora. Mas a pessoa que odeia o bandido começa a me idolatrar. É complicado isso, o mundo não é preto e branco. Mas tentem pensar um pouquinho mais por si mesmo. Será que dessa vez alguém fisga? Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau.